Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. É um prazer estar aqui hoje com o Vanderlei Sintra Júnior, que é diretor da Evoluir Sempre e criador do treinamento chamado Checkmate, que é para inteligência emocional para gestores, para líderes. É uma coisa que precisa tanto, ainda mais por esse período que a gente está passando, onde muita gente está tendo que cuidar de si, está tendo que cuidar dos outros, né? Fica uma responsabilidade muito grande e, felizmente, existem caminhos que você pode seguir. Existem ferramentas que você pode utilizar e existe muito conhecimento que, se você adquirir, melhora muito a tua vida e melhora muito a tua performance como líder, inclusive tendo um impacto muito positivo na saúde mental, emocional da tua equipe, aumentando o engajamento e fazendo verdadeiramente o teu papel de líder, né? Que é de alguém que guia, de alguém que conduz, e agora com ferramentas que o Vanderlei vai nos trazer. Então, Vanderlei, antes de mais nada, parabéns pelo lançamento do curso, que legal que isso evoluiu, a gente está conversando sobre eles já, né, faz um tempão. Você fez uma turma inicial, eu participei de várias das aulas. A última aula, o Vanderlei trouxe o Bernardinho tinha acabado de perder um jogo super importante, estava arrasado ali, mas acordou cedo só para fazer a aula com a gente lá, e o Vanderlei conseguiu trazer ele, e foi muito legal, porque o Bernardinho deu um depoimento que aquilo que fez ele acordar aquele dia, né, tipo, né? Que é outra coisa super importante, né? Das pessoas terem uma meta, um foco, alguma coisa para fazer. Muito legal. Então, Vanderlei, conta um pouquinho de como surgiu o treinamento, o Checkmate, porque o nome, da onde que saiu tudo isso, e aí depois a gente tem aquele roteiro de perguntas, conversando sobre ele, para a gente explicar exatamente o que você cobre e por que aqueles assuntos são tão importantes e por que se desenvolveu eles nos módulos. Fala um pouquinho, então, como que surgiu o treinamento? Bom, como todo bom produto, ele surgiu de uma demanda de um cliente. Então, no ano passado, a gente teve uma dificuldade muito grande, principalmente o começo da pandemia. Muitas pessoas sofreram muito, tanto emocionalmente quanto financeiramente, e muitos clientes tiveram essa dificuldade. E aí, um cliente meu, ele tinha 312 funcionários, e muitas pessoas estavam sofrendo com isso, com dificuldade de vendas ou dificuldade em casa, com os filhos em casa. Todas essas questões, todo mundo está sofrendo ainda com a pandemia. E aí, eles me pediram para fazer um atendimento para essas pessoas. É um volume muito grande. Então, eu também tinha que me proteger, que não daria para eu atender tantas pessoas. Então, a gente sugeriu fazer um treinamento de contenção, que era um treinamento de inteligência emocional, dando ferramentas para que aquelas pessoas pudessem elas mesmas se monitorarem e, a partir disso, a gente fazer as avaliações ou os atendimentos individuais. E, para nossa surpresa, a gente teve assim, uma procura de menos de 10% daquelas pessoas para fazer os atendimentos individuais. Então, a gente viu nessa oportunidade, poxa, por que esse treinamento não se torna uma janela? Né? Não se torna não só para aquele cliente, como para outras pessoas. E aí a gente tirou, porque esse treinamento também estava muito voltado para a cultura daquela empresa, a gente tornou ele um pouco mais genérico para poder abarcar vários tipos de instituições e pessoas. Então, a gente resolveu lançar. E a gente fez essa primeira turma que você participou, justamente para adequar, para tornar ele muito mais atraente e ver realmente se ele funciona nesse ambiente que não é somente de uma empresa. E funcionou super bem. Então, ele surgiu dessa demanda, de uma demanda específica, também por conta da pandemia, e aí a gente viu essa oportunidade de colocar isso para o mercado. Perfeito. E uma das coisas que o curso aborda, e que foi um assunto, acho que até já das primeiras aulas, era o autoconhecimento, certo? Então, a gente geralmente tem uma ideia da gente mesmo, de como que a gente é, certo? Você acha que os gestores e as gestoras realmente têm isso claro? Se conhecem bem? E principalmente como líderes, eles têm isso? Porque, né, o Jim Collins fala muito do líder que olha pela janela e procura culpados, do líder que olha no espelho e se identifica com aquilo. Então, da janela e do espelho. Qual que é a tua visão sobre isso agora que você já está com tanta experiência de falar com tantos líderes e com os liderados? Olha, Raul, há uma dificuldade muito grande de autoconhecimento porque a gente também evolui. Então, eu não sou mais aquela mesma pessoa que eu sou há 2 anos, há 3 anos atrás. A gente vê essa tecnologia levando a gente para um caminho que a gente nem sabe para onde vai. Né? Então, a gente vem mudando com uma velocidade que pode dizer que a gente até se conheceu há algum tempo, mas agora os desafios são outros. Então, há sim uma dificuldade das pessoas se conhecerem, principalmente porque a gente há no mundo uma toxicidade de mostrar somente o que você é bom. Você vai numa entrevista, você que é gestor, entrevista as pessoas, é uma dificuldade das pessoas falarem o que elas são ruins ou o que elas têm dificuldade.
mesmo na hora de se fazer uma crítica, ela traz um elogio por trás, então há uma dificuldade de se reconhecer enquanto falhas, realmente, porque é aí que você se desenvolve. Enquanto eu me vejo totalmente completo, eu não consigo me desenvolver. Então, a grande dificuldade também é as pessoas se sentirem completas. Ou então, esse mesmo mundo que fala, não, você tem que ser perfeito. Então, no Instagram eu me mostro perfeito, no LinkedIn também, e daqui a pouco não tem espaço para eu me olhar e me criticar. Porque se eu me criticar, eu vou mostrar falha. E mostrar falha nem sempre é bom na nossa cultura. Na cultura ocidental, o mostrar falha se mostra muito fragilizado. E aí você não é bom. E aí esse é o grande problema. Às vezes a pessoa até se conhece, mas ela tem medo de lidar com aquilo por se mostrar muito frágil. Então há uma dificuldade muito grande de autoconhecimento. E é importante você perguntar isso, porque eu há muito tempo acompanho o trabalho da Venda Mais, e ali tem conhecimento, habilidade e atitude, que justamente são as competências. E lá nas atitudes tem inteligência emocional, que passa por se conhecer. O primeiro passo de inteligência emocional é se conhecer, né? Se a gente não se conhece, fica muito difícil você lidar tanto com os outros quanto consigo mesmo. E essa história da janela que você falou é muito importante, porque tem aqueles locus do controle, que o Gazzini fala muito também em outros autores, que é o que eu tenho controle e o que eu não tenho. Quando eu olho para mim, eu sei o que eu posso controlar. Quando eu olho para o outro, é muito difícil. Então tem aquela frase que eu gosto muito, que é: não é o que fazem comigo, é o que eu faço do que fazem comigo, que é onde eu tenho controle. Eu tenho falado muito sobre isso desde o começo da pandemia. Não é o que acontece com a gente, é como a gente reage ao que acontece com a gente. A gente não controla o que acontece. Agora, a nossa reação a gente controla, né? Isso é super importante. Dois pensamentos rápidos que me surgiram aqui. Não sei se estão conectados, mas um me lembrou muito a Brené Brown falando do poder da vulnerabilidade, certo? E dizer, ok, fale sobre isso e abra, certo? E outro eu estava lendo hoje, agora, pouquinho antes da nossa call aqui, de um psicólogo que chama Adam Grant, que o Gazzini, inclusive, que você citou, gosta muito também, e ele estava falando sobre um espaço entre o flow, que é estou bem, estou funcionando bem, estou trabalhando bem, né? Estou em flow, e a depressão. E ele falou que você não estar deprimido não significa que você esteja bem. Porque eu, outro dia, estava fazendo uma palestra online, devia ter umas 120 pessoas na sala. Então, todas aquelas janelinhas pequenininhas, né, todas aparecem ali. E eu perguntei, quem aqui que aconteceu isso ou com você ou com alguém muito próximo nesses últimos 6 meses? Foi síndrome do pânico, ansiedade muito alta ou depressão direto, certo? Levante a mão, por favor, e mostre no vídeo quem, você ou alguém muito próximo, passou por uma dessas 3 situações. E uma coisa como 99% das pessoas levantou a mão. Agora, uma coisa incrível, no começo, só umas 10 ou 15. E aí teve um movimento das pessoas verem que as outras estavam levantando, por isso que me lembrou do poder da vulnerabilidade, porque quando uma pessoa diz, gente, eu não estou muito ok, não, ou gente, eu estou precisando de ajuda, meio que autoriza as outras a fazerem isso, né? Então, uma das coisas que a gente sempre falou, por exemplo, o líder dizer, eu não tenho todas as respostas, eu não sei a resposta a esta pergunta, sabe? Tipo assim, e assumir isso. Mas muitas vezes é uma dificuldade. Tem um outro assunto que depois a gente pode aprofundar essa ideia, que é o do mindset fixo, que é a pessoa assumir essa imperfeição como uma falha, certo? Né? Como uma incompetência ou um ataque pessoal, ou, sabe, tipo um problema sério de ter. Isso, tudo que a gente está falando, primeiro, você concorda, está alinhado com o que você vem pensando, e depois, como você acha que influencia o líder na gestão da equipe tudo isso? Sim. Da Brené Brown concordo muito, é uma autora que eu gosto muito, e nesse dia que ela fala do poder da vulnerabilidade, ela traz ali questões da terapia dela, que depois, quem puder assistir na Netflix, tem o Poder da Coragem, ela conta sobre isso, como ela contou e depois como ela lidou com essas críticas. E as redes sociais têm colocado a gente em bolhas, e parece que a gente pensa do mesmo jeito. E aí gera esse... Então, se as pessoas estão bem, por que eu não estou bem? E aí, na minha intimidade, eu fico mal comigo mesmo e para fora eu tento mostrar alguma coisa que eu não sou. Então, gera essa dificuldade mesmo. E quando você olha o DSM, que é as doenças mentais, as desordens, se você olhar ali os critérios, quando eu estava estudando na psicologia, você se vê ali e fala, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a grande diferença para saber se é patológico ou não é a frequência que você vive isso e também como isso afeta as suas relações sociais.
Então, se você tiver com dificuldade nas suas relações sociais por conta disso, se a frequência estiver muito alta, é isso que vai dizer. Que é uma outra coisa que tem no filme In Out, que é a forma como a alegria toma conta da painel de controle, que é o que a gente vive hoje, uma alegria tóxica. Eu tenho que parecer alegre, mesmo não estando. Eu tenho que me mostrar bem, mesmo não estando. Que é a questão do líder que você falou. Se o primeiro falou que não está bem, os outros se encorajam mais a fazer, dependendo de quem falou. E isso a psicologia já estudou muito. É uma reação em cadeia. Tem um experimento muito, muito engraçado, que é da psicologia social. Eles colocam 5 voluntários e uma pessoa que não é voluntária. E mostram para ela 5 pauzinhos, né, 5 talhas. Uma delas é diferente. E ela pergunta para o primeiro: você está vendo alguma diferente? Não, é tudo igual. A segunda: não, é tudo igual. A terceira é tudo igual. Então, a última, para não discordar do grupo, para não ser socialmente não aceita, ela também fala: não. Então, é muito difícil alguém se levantar e fazer isso. Então, essa cultura do não valorizar essa falha, essa fragilidade, gera uma dificuldade até de se auto-reconhecer e também de melhorar. Porque se eu mostro que estou muito bem, como é que alguém vai saber se eu estou mal? Se eu não demonstro? Como é que alguém vai me fornecer ajuda se eu quero demonstrar fortaleza a todo momento? Então, gera uma dificuldade, concordo sim. E na última citação que você fez, que é uma autora que eu gosto também bastante, ela fala muito sobre a questão da evolução, de como dar feedback, né? O ainda não. Você ainda não está pronto, mas não quer dizer também que você é ruim, né? Tem uma evolução, é uma graduação, não é o 0-1, não é aquela avaliação, ou é ou não é, né? Tem uma graduação aí. Sim, sim. Você sabe o que eu acho que traduziram aquele filme no Brasil como Divertidamente? E achei genial porque justamente tem um painel de controle, tem 5 emoções básicas ali. Quando uma delas assume como, pode ter certeza absoluta que ela sozinha é um perigo, não, né? Por isso que tem as outras. E quando ela evolui e passa para a adolescência, termina o filme com o painel sendo ampliado. Quer dizer, tipo, a gente vai ampliando o nosso repertório, né? Porque as emoções são as mesmas, mas agora tem mais botões, tem mais alavancas ali, do tipo, que é uma coisa muito legal, essa questão da evolução, que eu vejo muito, muito importante na inteligência emocional, né? E na questão da liderança, ainda mais forte ainda, porque, né, quando o gestor consegue desenvolver isso, realmente consegue ser um líder melhor. Uma das coisas que a gente estava conversando, e acho que você abordou em alguns pontos também, era nesse processo você vê uma supervalorização de falar, de opinar, de se posicionar, etc. E o ouvir parece que todo mundo fala, não, que é importante, mas na hora mesmo não funciona. Por que você acha que isso acontece e que consequências tem? Tem um autor que eu gosto muito, que é Rubem Alves, que ele fala muito sobre isso. Ele tem uma crônica chamada Escutatória, que ele fala: quero lançar um curso de escutatória, mas acho que dificilmente alguém vai se matricular, porque todo mundo gosta de aprender a falar, mas ninguém gosta de aprender a ouvir. Então, e ouvir é um dos pontos de maior fortaleza para um líder. Quando ele consegue ouvir as pessoas genuinamente, ou um pai consegue ouvir um filho ou uma filha, ou quando o esposo, qualquer pessoa ouve mais, ela toma um poder muito grande, porque ela passa a exercer um poder que é raro. Lembra aquela história do diferencial que nos anos 90, que as empresas queriam procurar os diferenciais? A escuta hoje está para esse diferencial. É muito difícil você pegar alguém que escuta genuinamente, que presta atenção nas palavras, principalmente que a gente tem muita dispersão. Então, há uma supervalorização, sim, porque dá uma impressão de que está no domínio. De novo, voltamos na questão tóxica do liderar, que é o mandar, que é aquele que se impõe. Não, às vezes nos bastidores tem muita gente que tem muito mais comando do que outro. Por exemplo, quem monta toda a estrutura de uma rede grande de lojas como o McDonald's, tem muito poder ali. E não é uma pessoa que fica ali falando, ela determinou, escreveu a forma como deveria comprar, a forma como deveria fazer nas posições corretas. E é uma das redes hoje que tem maior acuracidade, muito, muito difícil ter erros. Então, justamente por esse ouvir o outro, né? E você vê hoje as empresas tentando fazer essa capacidade de ouvir o cliente e fornecer para ele esse diferencial. Então, há uma grande dificuldade, sim, por causa dessa supervalorização da exposição, né? Há essa questão da vaidade de falar, né? O ouvir parece que não é tão importante, porque todo mundo pode ouvir. O destaque é quem fala, né? E você acha que, então, os gestores, os líderes estão falando demais e estão ouvindo de menos? Sim, você vê o exemplo nas entrevistas.
né? No seu módulo do GEC, você fala muito sobre recrutamento e seleção, e a gente tem lá a armadilha da entrevista. A entrevista é a pior armadilha para selecionar uma pessoa, porque você está com alguém com muita vontade de trabalhar e você precisando de alguém. Então, a tendência de falar ali o que eu quero ouvir é muito mais. E, às vezes, você pega... O gestor está fazendo a entrevista, ele começa a muito mais falar do que ouvir o entrevistado. Não, tenta vender o cargo, vende a empresa. Isso. E aí você começa, daqui a pouco, o entrevistado não falou quase nada. Às vezes eu faço mentorias com esses gestores, falo, e aí? O que você tem do candidato para me trazer? Ah, são poucas coisas, não tem elementos importantes. Por quê? Porque ele falou muito mais do que ouviu. De novo, esse mesmo movimento. E eu sempre falo, quando você fala, você apenas repete aquilo que você já sabe. Quando você ouve, você sim agrega, você traz coisas para você aprender. Então, o jeito de aprender é ouvindo, não é falando. Sim. Você sabe que a gente tem uma amiga que a gente até brinca, minha esposa e eu, porque se você falar para ela que você está com uma dor de cabeça, ela fala, eu então dormi mal ontem e, meu Deus do céu, um estresse, não sei o quê. Você diz, tá bom. Você não consegue nem falar nada. Qualquer coisa que você diga, ela já coloca uma coisa em cima e às vezes não é nem nada, mas ela faz parecer que é muito mais importante. Chega uma hora que você diz, então não vou nem falar, não fala. E rompe a conversa. Certo? Tipo assim, você não pode falar qualquer nada, que o dela é mais importante, não sei o que, começa a falar dela, chega uma hora que você está, então não falo mais nada. E uma coisa que eu vejo isso também, a pessoa, ela não está ouvindo de verdade. Ela está esperando o momento para ela poder falar dela, certo? E isso, inclusive, eu vejo às vezes, porque o pessoal, quando você comentou, Jack, primeiro, o módulo de recrutamento e seleção é o mais reprovado de todos. Certo? Eu tenho o número de todos, porque o tempo inteiro me vem com 7 perguntas na entrevista de recrutamento e seleção. Certo? Professor, essas são as 7 perguntas. Eu digo, campeão, o negócio é o seguinte, tem 8 passos da venda. Como é que você prefere? Nem os 8 passos da venda. Todas as atitudes, os valores, todos não entraram, nada. Então, aí, revisão. Certo? Mas segunda coisa, quando faz o primeiro módulo e faz o teste de engajamento, falta de feedback é número 1 disparado todos os anos, a maior reclamação da equipe, e aparece como alto motivo de desengajamento, certo? E muitos gestores sempre vêm depois, porque tem outras notas baixas, Raul, por onde que eu começo? Eu digo, comece pelo feedback, porque o feedback ele puxa junto um monte de outras coisas que acaba melhorando também, certo? Mas você tem que saber fazer o feedback corretamente. E o cara fala, mas eu já faço feedback. Não é possível, o pessoal está dizendo que eu não faço feedback. Ele dizendo, não, você está confundindo as coisas. Provavelmente você está chamando a pessoa e está falando, está dizendo que isso aí é feedback. Não é, certo? Então vamos clarificar aí, explique um pouquinho a diferença aí. Então, feedback, na verdade, é um ajuste de conduta. Nós fizemos um combinado, e no treinamento a gente fala sobre isso, que é o contrato psicológico, que são as expectativas entre você e eu. Você está me contratando, nós vamos alinhar as expectativas. O que o Raul espera de mim? O que eu espero do Raul? O que a gente vai fornecer um para o outro? Porque é sempre uma troca. Então, quando eu busco uma empresa busca uma pessoa, é para somar. Então, eu preciso fazer essa conexão entre as pessoas. Só que nessa soma dá atrito. Nem sempre a pessoa o tempo inteiro vai fazer tudo o que eu pedi. Então, esse ajuste de conduta é muito importante. E esse ajuste de conduta é por meio de perguntas. Porque... Concorda comigo? Teve uma vez que aconteceu um caso bem engraçado. Eu fui convidado por uma empresa de uma companhia elétrica do Brasil, de um estado do Brasil, para falar para engenheiros elétricos que não estavam usando equipamento de proteção individual. A primeira pergunta que vem na minha cabeça é: um engenheiro elétrico, ele sabe até aqui o quanto de pó que você vai virar se você for torrado. Tem um palestrante que, inclusive, não tem os 2 braços e que só fala sobre isso, porque ele era, certo, de manutenção elétrica, e aí ele começou a dar palestra de segurança justamente porque aconteceu com ele. E ele fala, foi culpa minha, eu não estava usando o equipamento e eu estou aqui para falar, para todo mundo usar, porque senão olha o que acontece. Então, o que acontece? O que eu falei assim, gente, conhecimento não é, porque eles sabem. Habilidade não é, porque sabe usar. Então, o problema é a atitude. Então, qual que é o problema ali? Então, era um excesso de falta de confiança. Não, eu sei modelar, não vai ter problema comigo. Eu corro o risco. Que é o que acontece na habilitação. Muitas pessoas são habilitadas a dirigir e, com o tempo, vão largando aqueles detalhes que o fizeram ser habilitado, que é conferir o ajuste do banco, o retrovisor.
E a gente, quando vai se profissionalizando, a gente vai ganhando confiança. Ao ganhar confiança, eu vou deixando os detalhes de acontecer. E o feedback serve justamente por isso. É uma visão de fora me alertando, você está esquecendo desse detalhe, você está esquecendo desse detalhe. Eu fiz o curso de alto rendimento no esporte, de psicologia do alto rendimento no esporte, no Barcelona, e lá uma pergunta que ele faz é: por que você acha que Messi, Cristiano Ronaldo, esses grandes jogadores precisam de um técnico de fora, mesmo sendo exímios jogadores? Por que o Nadal precisa de tantas pessoas ao redor dele? Justamente para mostrar uma visão de fora, para complementar o que ele vê lá dentro. Então, é isso que o feedback é uma visão de fora. Então, eu não posso apontar, porque às vezes eu vejo, Raul, e aí uma pergunta boa que você fez, o gestor chega para o vendedor e fala assim, você não bateu a meta. Ele já sabe, capaz desde o dia 15, que ele nem ia bater a meta. Isso ele já sabe. Então, não é reiteração. A questão é por qual motivo ou qual dificuldade você está tendo para fazer o que precisa para bater a meta. Essa deveria ser a conversa, porque aí é o ajuste de conduta. Agora, ao apontar a falha, isso não é feedback, porque ele já sabe. O adulto já tem consciência do erro. Às vezes até a criança tem. A criança que derruba um copo, eu dou esse exemplo também, ela sabe que ela errou. Então, ali, na verdade, eu preciso ajustar para saber o que aconteceu para a gente evitar um erro futuro. Ou falar, não, então, determinadamente, você vai usar um copo de plástico, então, para evitar isso. Então, essa é a dificuldade. Então, o feedback, na verdade, é um ajuste de conduta, é um olhar de fora para fazer esse ajuste dentro do trabalho, dessa conexão entre essa empresa e essa pessoa, esse gestor, essa pessoa. Ou num relacionamento a dois também. Perfeito. E você acha, já linkando com outro assunto que você falar, que é de conflito, você acha que muita gente evita o feedback para evitar conflito? Sim. A nossa sociedade, principalmente a nossa cultura latina, é uma cultura de estar bem com os outros, que é uma política de boa vizinhança. Então, o que se ensina para as crianças? Então, quando uma criança, por exemplo, quando é mais jovem, ela fala, não gostei dessa comida na casa de alguém. Ela é reprimida? Não, não pode. Não fala isso. Então, já começa ali. E a mesma coisa na empresa. Nossa, eu não posso falar que o meu líder vai me demitir. Eu não posso falar porque o meu líder vai me demitir. Eu não posso falar tal coisa porque ele não aceita. Então, muitas vezes também é reprimido esse movimento. Então, eu preciso, na verdade, gerar nas pessoas essa abertura para poder ter esse feedback. Então, se não tem abertura, fica muito complicado. Tem que ser uma via de mão dupla, porque a evolução é essa, de novo, voltamos lá no ponto da escuta, que é o escutar para aprender. Então, da mesma forma que o gestor precisa dar feedback, precisa saber receber. Então, isso é um ponto importante. Sim, sim. Eu vejo isso com frequência, mas muitas vezes uma das coisas que eu aprendi é quando eu comecei a dar feedback corretamente, até, por exemplo, porque eu tenho alunos que são diretores de grandes empresas, eu tenho que reprovar o trabalho do cara. O cara não está acostumado a tomar um puxão de orelha. Você sabe disso, você trabalha também com diretores, com donos de empresa, faz coach mentoria, aí de vez em quando você tem que dizer, vem cá, campeão, não está tudo bem não, que esse cara está acostumado que todo mundo fala que está tudo lindo e não está não, vem cá, vamos conversar. E quando você faz isso corretamente, a pessoa agradece. É uma coisa muito, muito incrível, assim, porque ela diz, nossa, é verdade, porque ela entende que isso realmente está acontecendo, que isso é bem para ela, que tem um custo muitas vezes alto e que se ela melhorar, vai ter um impacto positivo. Então, uma das grandes recomendações que eu sempre dou para as pessoas é presta atenção no teu feedback e peça feedback do feedback. Certo? Tipo assim, né? Pare para pensar no final dessa reunião, valeu, consegui, né? Procure informações, porque como líder, como gestor ou gestora, a gente tem que fazer isso quase todos os dias, né? O tempo inteiro está praticando isso. E a gente começa a se acostumar com um jeito de fazer que muitas vezes não é mais eficiente. É uma coisa que eu acho que pode melhorar muito. E nisso que a gente estava falando de se conhecer melhor, é fundamental, porque quando você, né, se conhece melhor, você sabe até as suas reações, você consegue, né, modelar melhor e trabalhar melhor. E uma das coisas que você fala em relação às emoções e às atitudes, mas tem uma delas que é resiliência, que você, inclusive, separou lá no briefing, dizendo, temos que falar de resiliência. Por que resiliência especificamente? Resiliência é um conceito adaptado da física, que é a capacidade que um corpo tem de se envergar ou de se desgastar e voltar ao estado anterior. Né? Só que nem todos eles voltam ao estado anterior. Há uma modificação.
justamente para adaptabilidade para um próximo evento desse. Então, mesmo um diamante, por exemplo, ele é lapidado a altas temperaturas. Então, muitas vezes ele não volta ao estado anterior, mas ele resiste até o momento. Então, a resiliência é essa capacidade. E às vezes a resiliência ela está ligada muito mais a uma romantização do trabalho. Vou voltar de novo no recrutamento de seleção, que é um ponto chave que a gente concorda. Por que que na entrevista a gente já não pergunta, quando você não bater a meta, como a gente vai fazer? Porque vai acontecer. Não vou contratar alguém que vai batendo meta todo o tempo. Isso não acontece, é muito raro. Você sabe quantas empresas passam por você, a gente tem essa experiência, não acontece. É uma raridade acontecer. Então, se eu já sei se esse evento vai acontecer, e o medo das pessoas é, se eu falar isso agora, a pessoa já vai achar que é uma desculpa. Então, de novo, é outro medo. Então, essa resiliência é saber lidar com o difícil. Saber que o trabalho é uma dificuldade. Então, é inerente ao trabalho. Eu sempre falo para os gestores. Às vezes o gestor fala assim, mas é muito difícil. A gente repete a mesma coisa. Eu falei assim, imagina que seus vendedores vendessem todos os meses, tudo certinho. Preenchesse relatório, preenchesse CRM, viesse no horário. Qual seria a sua função enquanto gestor? Não precisa. Então, às vezes, a pessoa não entende que o trabalho dela é de uma demanda gerada. É o problema que fez ela estar ali. Então, ela tem que ajustar isso sempre. É um ajuste de conduta constante. O ser humano aprende assim. Então, a resiliência é essa capacidade de se envergar, entender, e principalmente essa resiliência melhora quando eu sei dos problemas que são recorrentes. Que eu vou ter que repetir muitas vezes a mesma coisa, que eu vou ter uma dificuldade, que eu não vou ser o melhor líder muitas vezes, e que principalmente não é um concurso de popularidade a liderança. Tem que ter coisa amarga, sim. E é isso que evolui. É o incômodo que gera movimento. Eu sempre dou o exemplo do edredom. Quando você está dormindo quietinho ali, bem coberto, está um dia muito frio, mas você está coberto, você nem se mexe. Agora descobre o pré para você ver o que acontece. Aí você vai começar a se mexer. Então é um incômodo que gera movimento. Então muitas vezes é a resiliência também que gera movimento. É você saber fazer esse ajuste. Sim, até porque eu, particularmente, acho que uma das características mais importantes é só ver o que está acontecendo com a pandemia, tudo. Quem é que teve a capacidade de se adaptar? E, de novo, não controlo o que acontece, mas controlo a minha resposta, certo? Então, eu tomo a pancada ou a pressão, certo? Tipo, essa força, assimilo e digo, espera aí, eu continuo tendo uma meta, continuo tendo um objetivo, como que eu lido com ela, né? E tem até artes marciais do jiu-jitsu, por exemplo, que pega e faz um pivô com essa força. A ideia toda do jiu-jitsu é dizer, o judô é a mesma coisa, certo? Eu pego a força e transformo ela a meu favor depois, que é outra conversa muito legal. Sim, de novo, como você acha que um gestor pode fazer para notar se ele ou ela está resiliente, se a equipe está resiliente? Existem formas de estimular isso ou formas... Ou, por exemplo, outra coisa que eu gosto de falar, coisas que as pessoas falam que desestimulam isso, e aí que se você só de eliminar já melhora? Vamos partir do primeiro princípio. Quer ver uma coisa que a gente entende muito de vendas, quem está assistindo a gente também entende? Quantos nãos precisa para o seu vendedor tomar um sim? Taxa de conversão. Vamos lá. Então, eu tenho 10 atendimentos para fazer 20%. Então, ele tomou 8 nãos. Uma das coisas que o líder deveria estar lidando é como ele está lidando com esse não. Porque é fato que ele vai tomar não. Porque é a mesma coisa. Se todo mundo receber sim, eu não precisaria de um vendedor. O vendedor é justamente para converter o não. Então, muitas vezes, a gente ignora isso. Então, a primeira coisa que o gestor tem que olhar é o seu vendedor sofre por receber não. Ninguém gosta. Você gosta, Raul? Não, você não gosta. Não, pausa rápida. A gente não gosta. Eu ouço isso o tempo inteiro. Raul, minha equipe não gosta de prospectar. Eu digo, não, tua equipe não gosta não é o problema, não é que a tua equipe não gosta de receber, não. Porque se prospectasse, vendesse toda vez que prospectava, ia adorar prospectar. Então, o problema não é prospectar, certo? O problema é o não. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo para o líder é olha como você está lidando, treinando sua equipe com o não. Hoje, por exemplo, eu fiz a mentoria com um grupo de vendedores porque aumentou a quantidade de nãos que eles estão tomando. Então, eles têm lá, eles recebem 100 leads, estão conseguindo falar só com 20. Eu falei assim, esse intervalo aqui não é tão importante. O importante é dos 20 que você fala. Só que eles estão se contaminando com os 80, porque a energia vai lá embaixo. Você escuta uma ligação, ele já está, depois do quinto não, alguém atendeu, então ele já está até com medo.
Então, essa preparação é muito importante, a preparação para a resiliência. O que você faz, por exemplo, quando você vai mudar um móvel de casa? Você protege as paredes para não bater. Por quê? Porque você sabe que vai desgastar. Então, que proteção tem dada para a equipe nesse sentido? E não no sentido de deixar mais fácil para eles, mas de ensiná-los a lidar com aquilo que é uma coisa inerente ao trabalho. Né? E muitas vezes você vê, voltando de novo na entrevista, muitas vezes o próprio gestor vende como se fosse muito fácil vender. Fala, cara, é uma armadilha que você está colocando, porque ele vai lidar com o problema. Então, você já tem que apresentar o problema para ele agora, e depois lidar diariamente como lidar com esse problema. E assim como gestor, como é que eu estou lidando com o meu gestor quando nem todo mundo bate a meta? É nessa hora que o alta performance cresce. É como ele lida com essa situação adversa, que é o que a gente falou com do Bernardinho. Como ele lida com a adversidade é o que ele melhora. Tem uma coisa muito simbólica no Bernardinho, eu fiz uma live com o André Heller, que foi o capitão do Ouro em Atenas. Eles falaram, não foi nosso melhor jogo. Não foi nossa melhor final. Então, isso é um ponto importante para saber, cara, não, a gente venceu, mas saber que a gente não fez o nosso melhor. E às vezes tem muitas vendas que o vendedor faz, ele sabe que não foi totalmente mérito dele, mas ele faz como se fosse. E isso também é prejudicial para ele, porque ele não evolui. Então, o que faz o vendedor evoluir é a quantidade de nãos que ele recebe, não sim. Porque o sim é a reiteração. É a mesma história, a comparativo com falar e ouvir. O ouvir aqui está para o levar não, assim como o sim está para o falar. Você sabe que uma coisa que eu sempre reforcei muito, e é uma coisa que a gente conversa muito aqui em casa, que é quando eu faço algo, certo, que não dá certo. Certo? A resposta a isso, para mim, é o que define muitas vezes para onde você vai na tua vida. E você pode ter feito tudo certo, com a melhor intenção do mundo, no momento aquele era a tua melhor capacidade, tipo, era o melhor que você podia fazer, e mesmo assim pode não dar certo. Então, essa reação ao negativo, principalmente na área de vendas, certo? Onde a gente não vai ter uma taxa de conversão que é 100%, e a gente tem que aprender a lidar com esse não, e não levar para o lado pessoal, que é outra coisa que eu vejo, a pessoa confunde o não a proposta com o não a pessoa. E aí aí que sim que vira um nó na cabeça da pessoa. Quando ela já tem uma autoestima baixa, já está passando por um processo, aquele não valida para ela uma visão negativa que ela tem de si mesma. Aí é óbvio que eu vou tentar me afastar o máximo possível de uma coisa dessas. Quando você, na verdade, começa a olhar e dizer, espera aí, não, eu talvez possa fazer alguma coisa, talvez eu possa melhorar, né? E é um dos motivos, né, que eu quebrei a venda em passos. Porque fica muito mais fácil de você entender, estou aqui, estou ali, né? No vôlei que você fala tanto, tem alguns fundamentos que dizem, gente, esses são os fundamentos. Tem saque, tem recepção, tem passe, tem, sabe? Tipo, é isso, né? E é engraçado porque outro dia eu estava fazendo uma palestra e eu estava mostrando, tem um TED muito legal, acho que é de 2016, 2017, antigo, sobre como o Djokovic vai melhorando no tênis, fazendo o que se chama de melhoria incremental. E ele, acho que ele no começo da carreira dele ganhava 47% dos pontos. E ele era número 200 e não sei o que do mundo e ganhava menos de $100 mil por ano. Aí ele passa lentamente a ganhar 48% dos pontos, 49% dos pontos, 50%, 51%, e agora eu acho que estava em 52%, 53%. E aí ele é o número 1 do mundo, é o cara que mais tempo ficou no top do ranking, certo? Ganha $100 milhões por ano e não 100 mil, porque isso é outra coisa que eu acho que as pessoas não entendem, que essas melhorias incrementais vão fazendo um efeito cumulativo, mas o rendimento é uma curva, certo? Do tipo, então, porque você começa a se diferenciar muito, não só em relação a você mesmo, mas em relação aos outros, né? E aí, então, tem as pessoas que estão em alta performance vendem 2, 3, 5, 10 vezes mais, e aí então recebem muito mais dinheiro, estão num estado mental diferente, abrem oportunidades novas, parece que cria um ciclo, né? E tudo, se você parar para olhar, é a pessoa dizendo onde posso melhorar. Porque outra coisa que eu vejo, e eu gosto de falar bastante sobre isso também, baixa performance tem a tendência de dizer quando tudo dá certo é porque eu sou bom, quando tudo deu errado a culpa é de alguém. Pode ver. Certo? A empresa tem que investir, a empresa tem que fazer, não sei o quê, os clientes que não sei, o concorrente, né? Alguma coisa está acontecendo, mas não sou eu. Eu quero repetir o meu padrão e quero ter resultados bons. A pessoa de alta performance está olhando e dizendo, pô, espera aí, nós estamos falando com 100 pessoas e eu estou só conseguindo 20, como que eu faço 21?
porque é outra coisa também, né? Só, tipo, né? Mas é que a pessoa diz, espera aí, eu queria vender para 100. Não, tá errado. Você está vendendo para 20, não pule. Vá para 21, isso já é ótimo. 22, 23, assim que você vai, né? Esse gradativo. Por isso eu acho que a resiliência é importante, a inteligência emocional é importante, né? E está aberto ao debate de você permitir até, muitas vezes, porque acho que tem líderes que não sabem dar feedback, mas tem liderados que não sabem receber feedback também. Não. Você acha que acontece isso também, da pessoa estar bloqueando o feedback? Sim, volto lá no raizado na cultura. A nossa cultura é uma dificuldade de fazer a crítica. Tanto que tentamos nomear a crítica construtiva. Toda crítica é construtiva. Agora, existem formas e conteúdos. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer na forma correta. Mas se você esmiuçar, cada conteúdo tem um ponto importante. Ninguém recebe um feedback do zero. Então, sempre tem. Agora, a questão é como você usa. Então, assim, é uma cultura ruim porque não há um treino. Não se treina a dar feedback. Né? Não tem um exercício. Muitas vezes eu proponho exercícios fazendo o Human Guide com várias pessoas numa empresa para melhorar o conflito, é justamente porque eu não falei na hora que deveria falar. E aí eu vou acumulando, não falar que ele pegou uma coisa emprestada e não devolveu, um e-mail que ele não respondeu, eu vou deixando de dar pequenos feedbacks, que é, de novo, essas pequenas, esses incrementais que você traz, e aí eu vou acumulando. E aí chega uma hora eu falo bravo, ou falo agressivo, não, que é a vomita gota d'água. tudo. Tipo assim, porque a Vomita pessoa está tudo. carregando, assim, tipo assim, 3 meses de frustração acumulada. E em relacionamento, eu acho que também, casamento, é a mesma coisa assim, a pessoa vai, de repente explode, aí sai tudo, já mistura tudo, é uma confusão. Isso. Então, esse é o grande problema, esse cumulativo. É eu acumular. Então, se eu esvaziasse rapidinho, então isso aqui me incomodou? Isso aqui me incomodou. É o jeito que eu falo, a forma vai ser muito mais leve. Agora eu vou deixar, não, isso aqui é pouquinho, isso é pouco. Mas é assim que funciona represamento de água. A água represada é de gota em gota, não é de oceano em oceano. E aí vira aquele monstro. E quando a represa arrebenta, aí não tem coisa que segure. Não tem força que não tem casa que não derrube, não tem cidade que não alague, que é justamente o que acontece. Então, essa condução, de novo, de olhar, não, eu posso errar, eu preciso falar, eu posso falar, eu tenho abertura para falar, porque às vezes a empresa também não tem a cultura do feedback, é do jeito dela e pronto. Não, vai ser assim e acabou. Só faz. Também gera dificuldade. Então, é uma questão cultural mesmo, uma evolução necessária que precisa passar o Brasil e a América Latina dessa questão de dar feedback, porque nos Estados Unidos e Europa já é mais comum você abertamente falar assim, não gostei, não concordei, e assim mesmo, até a relação de empresa com o cliente, tem cliente que vai acumulando e de uma vez some. Então, é uma questão cultural mesmo, de dar e receber feedback. Você vê, a pessoa comprando, às vezes não dá feedback de que não gostou de alguma coisa, né? Você sabe que uma vez, no começo, tinha me mudado aqui para os Estados Unidos, a gente estava sem jardineiro. E a nossa grama começou a crescer na frente, e aí eu falei, vou achar. E aí vinha não fechava, não sei o que ainda tá, e a grama começou a... recebi uma cartinha da administração do condomínio dizendo sua grama está fora do padrão, certo? Por favor, cuide da grama, porque ela afeta não só a sua casa, mas o bairro inteiro, a percepção do bairro. Eu me lembro de olhar aquela carta e dizer, o que esses caras pensam que, tipo, me ofendi, certo? Tipo assim, né, acostumado ainda a mandar. Aí, que absurdo, o que esses caras acham que são? Vou lá, né, tipo, vou falar. Aí eu me lembro que a Marília falou, não foi exatamente por isso que a gente veio para cá, que é para ter este tipo de conversa, de relacionamento, de um padrão. E se foi combinado, e você sabia que tinha o combinado, porque eu sabia, não podia dizer que eu estava surpreso, certo? Era só que eu estava passando por dificuldade, não conseguia, né? Tipo, os caras não queriam saber, eles queriam a grama cortada, tipo, corta a grama. E eu me lembro de começar a rir dizendo, é verdade mesmo, né? Porque a gente se acostuma a um padrão de que não, todo mundo que fala que está tudo bom, está tudo muito bonito, está tudo muito lindo, mas no fundo está todo mundo pensando não está, não, Sim, é mentira, tá. certo? E aí vira um jogo, tá? E inclusive eu acho que isso está linkado com a próxima pergunta, que é um padrão de repetição de erros. Por que às vezes entra uma equipe num padrão de que a gente repete e vai e faz a mesma coisa, e vai e faz a mesma coisa, e por que isso acontece? Começa com o próprio erro. Então, tem aquela frase clássica, né? Você quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não vai funcionar. Então, a minha porta de entrada
da pessoa, eu não faço esse mesmo combinado. De novo, eu não faço algo diferente para trazer alguém, eu trago do mesmo jeito. Então, às vezes, tem empresas que só contratam por indicação e continuam, mesmo dando problemas, continuam contratando por indicação. Então, eu tenho que mudar a forma que as pessoas estão entrando. Eu tenho que mudar o jeito, eu tenho que fazer uma porta de entrada diferente ou um contrato diferente, um combinado diferente. Então, você vê empresas que combinam melhor uma entrada, ou que tem um onboarding, que é chamado de onboard agora, que é a entrada desse colaborador, desse funcionário, que ele tem uma apresentação melhor da empresa, ele tem uma tendência a ficar mais e absorver melhor. Então, há essa necessidade. Só que existe uma coisa na personalidade do sujeito, que é um teste que a gente aplica no começo, que você fez também, o Human Guide, que é uma recorrência. Então, o Raul é voltado a ter desafios. Então, sempre, muitas vezes, você vai ser competitivo, sim. E, às vezes, a competitividade vai atrapalhar outros membros da sua equipe. Então, é um erro que sempre alguém vai ter que te lembrar. Raul, ó, maneira um pouco, porque aqui não é uma equipe tão competitiva. Então, esse é uma questão que o gestor tem que saber. Tem feedbacks que você vai repetir durante toda a lifetime que esse sujeito tiver dentro da empresa. Não tem jeito. Né? Que são erros que eu chamo de recorrentes, que é para aprender. Um exemplo que eu dou muito clássico disso é: com quantos anos uma criança aprende que precisa dar descarga? 3 para 4 anos. E aí você vê, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qual que é o recadinho que tem nos banheiros mesmo, restaurante chique ou não? Por favor, dê descarga. Então, esse é o clássico. Se aquele recado está ali, é porque o problema existe. Ninguém colocou, vou colocar esse recado aqui para ser vintage. Bom, o recado está lá porque tem um problema. Então, se é uma questão cultural, eu preciso repetir, eu preciso consertar, que é o problema que é, não, quero deixar aqui o máximo limpo possível, então vou pedir colaboração. Então, vendedores, eu sempre falo para as pessoas, a gente fez uma pesquisa recentemente com vários vendedores do Brasil, vendedor é desorganizado em geral. Ele vai ter dificuldade, sim, com controle. Então, esse é um feedback que quem está assistindo precisa assumir. Vai ser muito difícil você conseguir um vendedor que tenha gosto por preencher CRM, porque ele gosta de ter contato com pessoas e não ser controlado. É uma tendência do vendedor, vender é isso. Então, por isso, é algo que os gestores têm que estar acostumados, que é raridade achar. É um unicórnio. É um pônei dourado. Quando você acha um vendedor, eu tenho clientes que têm esse vendedor. Eu falei, fica com ele aí e faz o máximo para ele não sair. Porque é difícil achar. A maioria é dispersa, não gosta de ser controlado, quer fazer do jeito dele, quer desobedecer à regra. A maioria em geral, e tem muitos alta performance assim. Porque a personalidade, muitas vezes, não dá para você ser organizado e muito comunicativo. Porque um exige concentração e o outro exige dispersão. Entende? Então, existem erros, existem feedbacks que precisam ser recorrentes. Eu preciso relembrar sempre ele, preencha porque é importante, faça isso porque é importante. Então, marcar tempos. E eu sempre falo para as pessoas, você que tem filho, você vai ter marcos, você vai ter que repetir certas coisas. Tá vendo? Falamos sobre isso já. E é sempre bom no feedback trazer isso. A gente já falou sobre isso. Então, relembra. Então, dar sinais é muito importante, porque isso vai acontecer. E aí, essa realidade, Raul, que é muito importante. E às vezes a pessoa quer negar isso. E aí eu vou de novo num ponto crucial. Se fosse assim, se as pessoas aprendessem, mudou o comportamento, tá ótimo, só existiam poucos cursos no mundo, 3 ou 4, de tudo, já fez, acabou, não precisa nunca mais na vida. Então, o certificado não é garantia que você vai fazer aquilo para sempre, mas é que você tem competência para. Mas em algum momento a tomada de decisão vai falhar por uma outra escolha, por uma outra prioridade. Então, o gestor tem que estar junto com a sua equipe para ter um desempenho melhor, porque senão não teria a função dele. Então, essa recorrência é importante. Assumir essa postura de que o gestor precisa dar feedback recorrente sobre alguns comportamentos e não se irritar com isso. Não é um desafio à autoridade, é porque o ser humano aprende assim. Então, a gente tem as oscilações, isso é natural. Sim. E aí eu fico pensando no gestor, na gestora que diz que não tem tempo para dar feedback. Aí sim que você vê, nossa, aí é mais complicado ainda uma situação dessa. Então, aí sim que a pessoa não entendeu nada, né? Não entendeu nada desse processo, porque é justamente uma das principais forças de um líder, né? Tipo, algo que realmente deveria fazer e que tem impacto imenso. E Vanderlei, última pergunta. Você
sente que existe uma diferença, porque uma das coisas que a gente sempre fala assim, uma empresa bem administrada, a gente nota quando o dono não está. Uma equipe bem administrada, a gente nota quando o gestor não está, certo? Porque existe uma diferença. As coisas funcionam quando está, quando não está, parece que degringola tudo, né? Por que isso acontece? Aí ele não está fisicamente, mas a cultura, a ideia dele está ali. E as pessoas acreditam. Aí é uma outra coisa, né? Por que, por exemplo, você come o mesmo sanduíche no McDonald's, no Burger King, em vários lugares do mundo? Porque existe uma cultura, um jeito de fazer. Não vai comer diferente, né? Você vai comer, se você pedir aquilo, vai vir a mesma coisa. Então, é uma questão cultural. Aquela cultura está como? E a informalidade presente em muitos países faz com que você não registre. Tem muitas empresas que você conversa, e você mesmo que está assistindo a gente aí, a sua empresa tem muita riqueza. E se eu perguntar, você tem pouco registro disso. Eu sempre falo assim, às vezes o cara fala, nossa, perdi meu melhor vendedor. Eu falei, você sabe o que ele fazia para ser bom vendedor? Não. Nunca visitou com o cara. Então, se eu visitasse 2 dias, eu já descobriria. Vou dar um exemplo de uma distribuidora de tintas no Brasil. A diferença era o cara visitar o estoque. O cliente não tinha tempo para visitar o estoque, o vendedor ia lá, visitava, está faltando tanto, ele mesmo fazia. Então, era um diferencial. Então, você vai somando hábitos, que é uma cultura, então a cultura é o jeito de fazer determinada coisa, que você não registra e você não espalha para os demais. Porque a ideia tem um grande padrão. Tem um jeito de fazer que funciona para muita gente. E que cada um depois coloca o seu jeito. Então, essa história de não estar presente, mas é fisicamente. Mas a cultura está ali. E as pessoas precisam de acompanhamento. Volto de novo na questão dos times. Se ter times competentes, se eu pegasse os melhores jogadores do mundo, colocasse uma seleção, como tem no Manchester, e outra, por que precisaria de técnico, então? Se os caras são tão competentes, trabalham sozinhos, precisa de uma visão de fora. Precisa de um ajuste. Precisa de uma outra visão. Precisa de uma estratégia. E muitas vezes aquele cara é o executor. Ele é um estrategista. E o mundo muda muito rápido. Então, não dá para eu falar assim, isso aqui agora funciona e acabou. Não, a velocidade. A gente tem poucos anos que a gente tem WhatsApp, poucos anos que a gente tem redes sociais, né? Esses algoritmos cada vez mais precisos. Então, as coisas aceleram demais. Agora vem o 5G, que a gente vai poder fazer, que a gente está fazendo aqui por holograma. Então, que preparo que a sua empresa tem para lidar com isso? Então, essas antecipações também ajudam, que é uma questão cultural. Você encoraja as pessoas a falar assim, vamos ter essa dificuldade, vamos estudar sobre? É diferente de falar assim, não, depois a gente vê isso, que é o grande problema. Então, o estar presente é muito mais no jeito de fazer, na cultura, e não fisicamente somente. Sim. Eu vejo uma grande diferença aí de trabalhar com cenário para frente ou de trabalhar com reação para trás, certo? E eu vejo que muita gente está travada em reação. Então, acontece uma coisa, eu reajo. Acontece alguma coisa, eu reajo. Todo mundo sabe que a produtividade e a iniciativa é importante, mas ela precisa vir acompanhada de um exercício de olhar para frente e dizer, ok, o que a gente está enxergando? Eu não vejo isso, e é uma coisa que eu reforço muito, sempre que eu posso, existe um momento onde a gente está falando não só de problemas, mas de oportunidades futuras, né? Uma das coisas que eu vejo ok, como que o nosso jeito de vender está mudando? Como que a gente acha que vai vender daqui a 2 ou 5 anos? Ninguém fala sobre isso. Aí, quando chega, é atropelado, certo? Por isso. Porque não participou da construção. Na verdade, essa mudança foi imposta. A pessoa não teve protagonismo na mudança. Ela foi uma mera coadjuvante que assistiu acontecer e, de repente, agora ela tem que se adaptar. E uma das coisas que eu tenho dito muito vamos começar a fazer e bloquear tempos do mês, né? Pode ser uma manhã, pode ser uma tarde, pode ser um sábado, assim, pode ser grupos de estudo. Eu gosto muito disso, né? De coisas assim, o que é que está acontecendo, para onde estamos indo? Porque senão a gente fica só o tempo inteiro olhando e dizendo como que foi, o que está, né? Então, só o fato de você perguntar como podemos melhorar algumas coisas, eu acho que já é um grande exercício. Sim, qualquer coisa, certo? Inclusive que claramente uma mudança que aconteceu nos últimos anos em vendas foi essa questão da gente ir para trabalhar com indicadores, certo?
trabalhar com planilha, trabalhar com números, trabalhar com embasamento e ver isso como uma oportunidade de melhoria, certo? Tipo assim, tá aqui, olha aqui, eu sei o que está acontecendo finalmente, isso aqui não é um insulto. Eu tenho 20% de taxa de conversão. Tem gente que vai prestar atenção nos 80% de perda e vai ficar bravo, vai ficar triste, vai dar bronca, etc. Não, vamos prestar atenção nos 20% e vamos dizer agora, vamos para 21, vamos para 22, vamos para 25, né? E isso, para mim, fez também uma mudança de exigência, assim como o vendedor é meio desorganizado, precisa de feedback frequente, precisa de um direcionamento. O gestor e a gestora, para mim, também estão passando por um período de adaptação, de repensar, certo? Da função e que acaba implicando muito em tudo isso que a gente está falando, né? Em se conhecer melhor, né? Em conhecer ferramentas melhores, em poder se comunicar mais abertamente com a equipe, em estar aberto para feedback, não só dar feedback, mas estar aberto também de melhoria, o processo contínuo de melhoria e liderar pelo exemplo, né? Então, acho que esse curso que você está lançando agora é super propício, está muito alinhado com o que eu tenho visto no mercado, muita gente precisando. E eu queria que você falasse agora rapidinho para a gente encerrar um pouquinho do curso, como que ele funciona, quem quiser mais informações, o que faz. Conta um pouquinho do Checkmate. Tá. Bom, ele é um curso totalmente online, todas as aulas são gravadas e vai ter alguns bônus de aulas ao vivo para as pessoas que gostam de assistir e tirar dúvidas ao vivo. Então, todas as aulas estão na plataforma do Hotmart, vão ser 5 módulos, e aí esses módulos vão estar separados com um exercício, então a cada etapa tem um exercício que você faz global, que você envia para a gente também faz esse acompanhamento justamente para você sentir essa evolução, e você pode usar ele tanto exercendo a sua liderança comercial, quando com as pessoas que você convive. Ou seja, ele é um curso que vai te ajudar num contexto global, mas principalmente voltado para a liderança, porque a gente tem um problema muito grande de líderes hoje de ter inteligência emocional, porque muitas vezes foram colocados ali. Para você ter acesso às informações, vai ter um bônus especial para você que está assistindo essa entrevista, esse bate-papo aqui. Você vai em www.treinamentocheckmate.com/VM. Então, www.treinamentocheckmate.com/VM, você vai ter uma oferta especial. E a ideia, Raul, é que a pessoa tenha acesso a esse treinamento durante um ano. Então, ela pode, durante um ano, assistir esse treinamento, porque vai precisar ver alguns outros pontos, e ele é totalmente prático. Então, tudo vai ter atividade, tudo vai ter como ele colocar na prática, e ele vai ser provocado a ser colocado na prática. Por quê? Porque, assim como no JEC, existem alguns movimentos que só podem ser feitos colocados na prática. Então, se eu não experimento, não adianta. Então, só adquirir o conhecimento não vai resolver. Então, a nossa provocação é justamente que as pessoas usufruam desse benefício, de poder se experimentar, né, e ter esse encorajamento. E aí, obviamente, depois ter esses resultados, porque é uma continuidade. Como a Carol Dweck falou no TED que você citou, é uma evolução. Eu posso ainda não ser o líder ideal, mas eu posso ir trabalhando para chegar nesse ponto. O que eu preciso? E inteligência emocional não adianta. Ele é um diferencial, porque cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de lidar umas com as outras. Então, se você, como líder, tem essa inteligência emocional desenvolvida, você vai ter uma vantagem competitiva muito grande e vai poder tanto ser um líder melhor na questão de representatividade com seu time, quanto de resultado prático mesmo. E quem que você acha que mais se beneficia fazendo o curso? Que tipo de pessoa, que tipo de líder agora que você já fez? Onde você vê que tem mais impacto? E onde você vê que às vezes a pessoa tem que resolver algumas coisas antes de fazer esse curso? Geralmente a gente fala assim, quando a pessoa está em sofrimento muito profundo, aí é terapia. Ele é um treinamento que ele não substitui a terapia, né? E onde ele funciona bem? Ele funciona para aquelas pessoas que estão muito incomodadas com o jeito de reprodução que a gente tem visto a liderança fazer. Então, muitas vezes as pessoas, assim como pais, não são preparadas para serem líderes. Elas são colocadas na liderança, ou muitas vezes são colocadas pelo time, muitas vezes como líderes. Então, funciona muito bem para quem precisa lidar melhor com as pessoas, com os liderados. Então, todo mundo que tem alguém, seja o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, que precisa lidar melhor com essas pessoas, porque a inteligência emocional é para se conectar bem consigo mesmo e com os outros. Então, ele serve para muitas pessoas.
mas ele é voltado para a liderança, para justamente fazer com que as pessoas tenham essa capacidade de entender que liderança não é popularidade, precisa dizer a verdade e precisa ter um ambiente, precisa criar esse ambiente para que as pessoas saibam lidar entre elas, e aí sim a gente tem uma grande maturidade, uma vantagem de dizer o seguinte, bom, eu fiz o máximo que eu pude por você, e se nesse momento isso é o que eu posso dar, e aquele tanto vai servir para trazer esse resultado que ele quer, seja ele o respeito com o próximo, por meio do feedback, seja o engajamento das pessoas num projeto ou mesmo nas vendas, ou seja mesmo no relacionamento interpessoal entre os dois. Perfeito, muito bom. Então, conversei aqui com o Vanderlei Sintra Júnior, diretor, certo, da Evoluir Sempre, e nessa parte de Evoluir Sempre está lançando esse curso novo, que é do treinamento Checkmate, que é uma inteligência emocional para líderes, para gestores e gestoras. Recomendo fortemente, fiz o curso já, gostei bastante das ferramentas e vai fazer um teste aí de pessoa. Só o teste aí, já para mim, já vale aí, tipo, só a análise. E quando você faz a inscrição, depois você tem que fazer o teste, tem que fazer uma avaliação, está tudo baseado naquilo. Se você tem essa personalidade, então, qual o ponto forte e qual ponto você tem que trabalhar, como isso se reflete no trabalho com a sua equipe, né, na sua forma de comunicar, como você reage a algumas situações, é muito legal de fazer esse trabalho. E está disponível, então, no www.treinamentocheckmate.com.br/VM. E aí você tem uma oferta especial. É só .com, viu, Raul? É só .com. .com, desculpe. Então, isso. Obrigado, certo? Obrigado pelo feedback. www.treinamentocheckmate.com/VM. Muito bem. Gostou? Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui abaixo. Enquanto isso, lembre que estamos na missão aqui de ajudar o Brasil a vender mais e melhor, e você faz parte dessa missão também. Então, Vanderlei, parabéns pelo trabalho aí que você está fazendo aí. Me lembro quando você entrou na faculdade de psicologia, me lembro depois quando a tese, o trabalho de formatura ia ser a pesquisa, e depois está renovando a pesquisa e agora trabalhando com o Rio Mangá e fazendo seus cursos. Que legal ver essa evolução. Parabéns, muito, muito legal. Precisamos de mais gente assim, embasado, assim, né, sério. A gente tem falado muito sobre que a gente leva vendas a sério. Eu sei que você é um cara que leva vendas muito a sério também. E trazendo coisas de alta performance de outras áreas, né, para essa área de vendas, é muito legal. E eu tenho, você sabe, né, para você que está nos assistindo, quando eu não tenho data para atender alguém com coaching ou com mentoria, o Vanderlei é a pessoa que eu indico imediatamente. Aí, se ele tiver agenda, e aí depois eu recebo o feedback dessas pessoas, as pessoas estão muito felizes, estão muito legal, tipo, crescendo também. Então, parabéns pelo impacto que você tem tido na vida das pessoas, isso é muito legal. Algum comentário final? Não, somente agradecer, muito obrigado pelo espaço, pela dedicação, obrigado por você ter participado, foi muito importante também para me ajudar no feedback também, nesse ajuste para esse novo produto. Valeu mesmo, obrigado a todo mundo que assistiu a gente, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E se gostou, venha participar do Checkmate, que vocês vão ter uma experiência muito boa. Muito legal. Então tá bom. Tchau, gente. Abraço, obrigado. Boas vendas.